Oi, eu sou o Carlos e esse é o primeiro vídeo do nosso curso de JavaScript básico. Vão ser 4 semanas de muito aprendizado, com muitas coisas legais. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vai ser o começo de tudo. O primeiro códigozinho com uma linha de código, mas já vai ser bem legal para a gente entender como que funciona a linguagem. E o primeiro teste no navegador e depois no Visual Studio Code, que vai ser o nosso editor de texto padrão. Espero que vocês gostem e qualquer coisa estamos aí. Então pessoal, eu aqui estou no meu computador com Fedora Linux, mas os testes que vocês vão fazer no Windows ou no macOS, tudo vai ser muito parecido. E como vocês já sabem, tudo que nós precisamos é de um navegador moderno e de um editor de texto. Por que a gente precisa só de um navegador? O navegador ele já vem embutido nele o interpretador de JavaScript. Então nós não precisamos de um software adicional para poder rodar aplicativos, rodar códigos em JavaScript. Precisamos apenas de um interpretador que no caso já está embutido dentro do Chrome ou do Firefox ou do qualquer navegador que você estiver utilizando. Então para começar nosso primeiro teste, nós vamos utilizar aqui o Google Chrome. Eu estou aqui numa página do Google mesmo. E se eu clicar com o botão direito e vir aqui em inspecionar, vocês vão ver algumas coisas legais. Primeiro que vai abrir aqui embaixo o que o Google Chrome chama aqui de ferramentas do desenvolvedor. Então são várias ferramentas que quem desenvolve para a web pode utilizar, incluindo um código HTML aqui, que é o responsável por renderizar essa página, do Google. Mas o que nós estamos interessados nesse primeiro momento aqui é no console. O console ele dá acesso para a gente ao interpretador de JavaScript embutido aqui dentro do Google Chrome. Com o console a gente consegue executar códigos simples, testar várias coisas rápidas dentro do JavaScript e depois o código mesmo que nós vamos fazer, que vai ser dentro de uma página e tudo mais, vai ser feito num arquivo separado. Mas por enquanto vamos testar só aqui no console. Sempre um padrão em linguagem de programação, quando a gente está começando a aprender, vocês vão ver em diferentes tutoriais que é o tal do Hello World ou Olá Mundo. Esse código nada mais é do que a primeira coisa que você faz numa linguagem de programação, que é testar como ela mostra informações para o usuário. Aqui no nosso caso em JavaScript, nós podemos mostrar informações para o usuário de diferentes maneiras. A primeira maneira que nós vamos ver é testando dentro do console. Então, para isso, eu vou vir aqui no console e vou digitar console.log e um textinho que eu quero mostrar, tipo Olá Mundo. Quando eu apertar Enter, o que acontece é que o meu console que está recebendo esse texto que eu acabei de digitar vai enviar esse código que eu acabei de escrever aqui para o interpretador JavaScript e o interpretador JavaScript vai retornar para nós alguma coisa. No nosso caso, ele retornou Olá Mundo. Por quê? Isso é muito legal para a gente, como desenvolvedores, agora que vocês estão fazendo esse curso de JavaScript básico, vocês vão se tornar desenvolvedores também, entender como é que eu posso interagir e testar várias coisas. Se as coisas da lógica da programação estão funcionando bem. É claro que com o usuário final, você aqui navegando na página do Google, você não está olhando nesse console, você está olhando para os elementos visuais. E aí, esses elementos visuais, nós temos outras maneiras de interagir com eles também. No primeiro momento, a gente quer entender como que funciona a linguagem primeiro. E o que eu acabei de fazer aqui, então, é o primeiro código de Olá Mundo. Então, tudo que eu fiz foi imprimir um texto na tela. O primeiro ponto que nós devemos notar aqui é o que eu vou falar o tempo todo nesse curso de JavaScript básico. Sintaxe. Sintaxe é a maneira, o padrão pelo qual a gente vai usar para poder escrever os códigos. É muito importante que a linguagem seja escrita de acordo com a sintaxe dela. Por quê? Porque é a sintaxe que vai permitir que o interpretador interprete o que você está escrevendo da maneira correta. Não basta só escrever os comandos que eu quero que ele faça. Eu preciso descrever os comandos na maneira certa, com ponto e vírgula, com aspas, com tudo mais, indicando o que está acontecendo de maneira correta. Então a primeira coisa nessa sintaxe básica que nós vamos ver aqui nessa primeira linha é, primeira coisa eu estou chamando o console, que é esse elemento aqui. Eu chamei a função dele log. Então, log são funções de log, funções para informar alguma coisa para o desenvolvedor.
e, entre parênteses, o que eu quero informar. E aí, o texto eu coloquei entre aspas. Toda vez que nós quisermos imprimir algum tipo de texto, quisermos mostrar algum tipo de texto, nós vamos falar mais para frente, na semana de variáveis, nós vamos falar um pouco sobre o que são strings, mas por enquanto vocês têm que entender sempre que, se é um texto que eu estou criando, se é um texto que eu quero mostrar para o usuário, eu preciso colocar entre aspas. E outra maneira que eu posso mostrar para o usuário alguma coisa aqui também, usando um alerta. O que é o alerta? Ele vai aparecer uma janelinha aqui para mim. Observem aqui, ó. Vou digitar alert. Olá, mundo também. Mesma coisa. E apertei Enter. Observem o que aparece aqui para mim, ó. Google diz olá, mundo. Isso aqui é um alerta que vai ser mostrado para o usuário. Esse daqui é um alerta. O alerta é legal porque ele mostra para o usuário final, o usuário que está usando o seu aplicativo. E aí o alerta ele serve para todos os navegadores que você estiver utilizando. Claro que vai mudar o visual desse alerta aqui se você estiver no Firefox ou se você estiver no Mac, mas usando Safari, né? Porém, o padrão é sempre surgir uma janelinha aqui de alerta para o usuário. Então, nesse primeiro momento eu quero que vocês entendam quais são as duas maneiras de sair aqui alguma coisa para nós testarmos. Eu posso usar o console, usando o console.log, e usar o alerta, usando o alert. E coisas de sintaxe. Sintaxe, como eu disse anteriormente, é a maneira como a gente escreve aqui o código. Então, alert, entre parênteses, o que é que eu quero alertar, e entre aspas, qualquer tipo de texto que nós vamos querer mostrar ao usuário. Tudo bem? Essa é a primeira parte utilizando o Chrome, utilizando o navegador. E se eu quiser utilizar diretamente no arquivo? Por que eu estou dizendo isso? Imaginem o seguinte, nós estamos fazendo uma aplicação muito complexa, nós vamos gerenciar os dados de alunos de uma escola. Porém, o que nós precisamos utilizar mesmo vai ser um arquivo separado. Esse arquivo separado nós vamos utilizar o Visual Studio Code. Ele é um editor de código aberto da Microsoft e pode ser baixado de forma gratuita aqui no site deles, dependendo da sua plataforma, seja Linux, Windows ou Mac. É bem simples de baixar aqui e instalar ele. Depois de instalado, pessoal, a hora que vocês ligam aqui, abriu a primeira vez aqui o Visual Studio Code, provavelmente vai aparecer um pouquinho diferente aqui para vocês. Visualmente, talvez a primeira tela seja um pouquinho diferente para vocês, porque eu já tinha o Visual Studio Code instalado. Mas o que é interessante desse editor de texto aqui que nós vamos utilizar para poder fazer nossos códigos funcionar? É a capacidade dele de ser expansível, a capacidade que a gente tem de adicionar novas funcionalidades, de a gente personalizar o visual dele, personalizar, eu quero mudar a cor do código, eu quero usar um editor mais claro, eu quero que seja tudo branco. Tudo através de uma maneira que eles colocaram aqui, que são as extensões. Então aqui no caso do meu Visual Studio Code, eu já tenho algumas extensões instaladas, né? Eu mexo com algumas linguagens diferentes, com Python e com C++, por exemplo, também. E aí, essas extensões adicionam novas funcionalidades ao seu Visual Studio Code, ao seu editor de texto, para que você consiga facilitar a vida de quem está desenvolvendo. Recomendo muito que vocês depois dêem uma explorada nessas extensões para ver se acha alguma coisa legal. Nesse primeiro momento do curso, não é necessário ter nenhuma extensão instalada, não é necessário ter nada de especial do Visual Studio Code, apenas o editor mesmo. E vamos agora codificar o nosso primeiro programinha aqui em JavaScript, que vai ser, na verdade, rodar dentro de uma página HTML. Para isso, vou clicar aqui no explorador de arquivos, ele vai falar assim que eu não tenho nenhuma pasta aberta. Eu vou abrir a minha pasta pessoal aqui para poder testar. Então, eu vou criar uma pasta aqui que vai ser curso JS básico. Eu vou criar aqui uma pastinha. E a hora que eu clico em abrir, ele vai me perguntar aqui se eu confio nessa pasta. Eu vou confiar aqui na pasta, sim. Confio nos autores para ele poder permitir que eu faça algumas edições dentro dessa pasta. E aí agora eu vou começar a criar o nosso primeiro arquivo. Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, novo arquivo.
e dar um nome para esse novo arquivo. Vou chamar ele de curso js.html. Por que desse curso js.html? É nesse arquivo que nós vamos colocar uma parte de HTML, só para poder formatar e aparecer bonitinho dentro do navegador, e o nosso código de JavaScript mesmo. Por que o nosso código de JavaScript mesmo vai estar rodando dentro de um HTML? Nós precisamos de alguma maneira de rodar, do interpretador receber esse código de JavaScript. Para isso, nós vamos embutir esse código em uma página HTML, que depois, lá na frente, a gente consegue utilizar essa página HTML até mesmo para fazer a nossa aplicação visual dela, a parte visual dessa aplicação nossa. Então, para começar, eu vou colar aqui o nosso código base, que está disponível no e-book. Vou dar um Ctrl V aqui, ele já estava na minha área de transferência. Esse código basicamente tem o que aqui? Eu tenho tags HTML, então essa parte aqui nós não contemplamos no curso, né, como que funciona essa parte de HTML. O nosso foco é tudo que está entre esse script aqui e esse /script aqui. Por quê? O nosso código de JavaScript, tudo que tiver dentro aqui, entre esses duas tags aqui, o navegador vai interpretar como código de JavaScript. Então, tudo que tiver entre essas duas tags, ele vai pegar o conteúdo delas, vai levar para o interpretador rodar esse código e retornar as coisas que estão acontecendo, se tiver retorno, se tiver que imprimir na tela alguma coisa para o usuário. E aí, salvei esse arquivo, agora eu posso abrir esse arquivo lá no navegador. Eu vou abrir a pasta dele aqui para a gente ver o arquivo. E aí, vou clicar aqui 2 vezes nesse arquivo para abrir no meu navegador, e vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó, curso JS básico. Então, a princípio é só uma página em branco, escrito curso JS básico aqui. E agora eu quero saber para onde é que foi aquele código JavaScript que eu acabei de colocar aqui. Eu coloquei um console.log olá mundo. Onde que ele aparece? Aqui, ó, no console do meu navegador. Então, observem que na hora que eu abrir a página HTML, no meu console já aparece olá mundo. Se eu apertar um F5 aqui, ó, ele aparece de novo olá mundo. Isso é legal porque, pessoal, já é a primeira coisa que nós conseguimos entender aqui sobre JavaScript. Assim que a página é carregada, a página de HTML é carregada, o código já começa a ser executado pelo navegador. Então, toda vez que nós precisamos fazer algum tipo de código e esse código vai ser interpretado pelo navegador do usuário na web, precisamos ficar atento a esse tipo de coisa, que ele começa a ser executado a partir do momento que o usuário abre a página. Não tem como o código ser executado se o usuário não estiver na página, tá bom? E nós podemos fazer o mesmo teste que nós fizemos antes. E se ao invés de eu usar o console.log, eu quero mostrar um alerta aqui para o usuário. Vou fechar isso aqui então, e vamos mudar lá no nosso código. Então eu vou vir aqui no Visual Studio Code, ao invés de chamar console.log, eu vou fazer alert olá mundo, Ctrl S, salvei. E aí agora vamos ver como é que ficou nossa página. Vou lá no Chrome de novo, apertar F5 e observem que na hora que eu apertei F5 para poder abrir a página, ele já apareceu para mim, olá mundo. E na hora que eu aperto OK, ele termina de carregar a página HTML para mim. Então observem como é legal essa dinâmica que vai acontecer agora. Todos os códigos que nós fizermos em JavaScript, eles vão ser guardados aqui dentro de arquivos. E esses arquivos você pode ir criando à medida que você for fazendo os seus códigos. Eu posso criar aqui curso JavaScript teste 1, curso JavaScript teste 2, curso JavaScript teste 3 e vou fazendo o nome que eu quiser aqui várias vezes. Depois eu só preciso abrir esse arquivo no navegador. E com isso, nós finalizamos a primeira etapa aqui, a primeira semana de JavaScript. Nessa semana nós entendemos um pouquinho sobre a história do JavaScript, sobre para que ele foi criado, como ele é usado hoje em dia. E além disso, entendemos como é que nós vamos trabalhar daqui para frente, instalando o Visual Studio Code e executando nossos primeiros códigos no navegador. Espero que vocês estejam bastante empolgados para poder continuar nesses testes nossos e bora aprender JavaScript.